Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre tribulação. Para que serve a tribulação? Qual a finalidade da tribulação? O que é a tribulação? O que a tribulação nos proporciona segundo a Bíblia? Se você quiser saber sobre isso, fique comigo que nos próximos minutos nós vamos falar sobre esse assunto. Fala pessoal, para você que não me conhece, eu sou o pastor Alciel, pela Assembleia de Deus. E o assunto de hoje é sobre tribulação. Então nós vamos ao texto em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 e 18, que diz assim: Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então primeiramente aqui eu quero definir o que é tribulação. Tribulação, segundo a Bíblia, é tudo aquilo que nos traz sofrimento, que nos traz dores, que nos traz pesar, por exemplo, a tristeza, a solidão, a perseguição, os maus tratos, as dificuldades que muitas das vezes nós passamos financeira, dificuldades que nós passamos na nossa saúde, né? Então tudo isso que eu acabei de citar para você está dentro, está incluso naquilo que é tribulação. Então definindo isso sobre o que é a tribulação, eu quero entrar com vocês no texto em que Paulo está tratando. Primeiramente aqui no versículo 17, ele vai dizer que a nossa tribulação, ela é leve. Por que Paulo está falando isso? Paulo ele tem em mente, ou ele tem em vista a eternidade. Paulo ele está tentando levar os seus leitores a entender de que essa tribulação, em comparação à eternidade, que é o que ele vai tratar no versículo 18, é leve. Paulo está dizendo, não importa o que tu está passando, não importa a dificuldade que tu está passando, se tu comparar essa tribulação com a eternidade, ela é leve. Então, não importa a dor, não importa o sofrimento, a perda de um ente querido, né, perseguições, até mesmo o apóstolo Paulo, ele passou por tudo isso. Ele tem respaldo para falar a respeito desse assunto, porque Paulo foi apedrejado, Paulo foi chicoteado, Paulo foi perseguido, Paulo passou por diversas situações, por diversas tribulações. Por isso que ele está dizendo, tudo isso que eu passei, é como se ele estivesse dizendo, tudo isso que eu passei é nada comparado à eternidade, comparado àquilo que está do outro lado, comparado àquilo que me aguarda na linha de chegada. Então, primeiro, nós devemos encarar a tribulação como sendo uma coisa leve. Segundo, Paulo ele vai dizer que essa tribulação, além de ser leve, ela é momentânea. O que Paulo está querendo dizer? Comparado à eternidade, comparado àquilo que nos aguarda do outro lado, depois dessa vida, é algo rápido. Porque a tribulação ela dura o tanto que você vive sobre essa terra. Tiago escrevendo, ele vai dizer que nossa vida ela é como um vapor de água que aparece, mas logo some. Então a nossa vida ela é rápida. O salmista vai dizer que a nossa vida é como um conto ligeiro, que alguém começa contando e termina rapidamente. Então Paulo ele tá levando em conta isso. A tribulação ela dura o tempo que você vive sobre essa terra. Por que nós passamos por tribulação? Mais lá na frente eu vou falar o motivo, o que ela gera em nós. Mas primeiramente, a tribulação ela é necessária. Todos que querem viver piamente, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, padecerão perseguição. Jesus ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então todos os crentes da face da terra passam por tribulação. Então Paulo está dizendo que a tribulação, primeiro, ela é leve, segundo, ela é momentânea. Então nós temos que ter em mente que essa luta, essa tribulação que nós passamos nessa terra, ela é momentânea, ela é passageira. Comparado à eternidade, é nada. Comparado àquilo que vem depois, é um conto ligeiro, é algo rápido que vai passar. Porque Paulo está tendo em mente aqui a eternidade. Terceiro, Paulo vai dizer que a tribulação, ela produz algumas coisas no crente. Eu quero listar aqui, pelo menos 3 delas, 4, 5. Eu quero listar o que ela produz. Porque a tribulação ela não é ruim em si, ela não é só má. Mas ela tem um objetivo na nossa vida e é o que eu quero falar agora. Terceiro, a tribulação ela vai produzir em nós, primeiro, paciência. Tiago capítulo 1, versículo 3, ele vai dizer que a tribulação, ou a prova da vossa fé, que é a expressão que ele usa lá, ela produz em nós paciência. Paulo, em Romanos, no capítulo 5, no versículo 3 e 4, ele vai dizer, olha o que ele vai dizer, que a tribulação ela produz a paciência produz a experiência produz a esperança. Então, quanto mais nós passamos por tribulação, quanto mais passamos por dificuldade, essa tribulação, essa dificuldade, ela vai gerar em nós paciência, ela vai gerar em nós experiência, ela vai gerar em nós esperança.
Então ela tem um tratar na nossa vida. Só que nesse versículo que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que essa tribulação, ela produz em nós um peso eterno de glória, muito excelente. Eu quero que dê ênfase nisso que Paulo está falando. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: todas as vezes que nós passamos por dificuldades, por provações, por lutas, é como se Deus estivesse dando a nós a oportunidade de aumentar o nosso galardão, a nossa recompensa na eternidade. É isso que Paulo está dizendo. Então todas as vezes que nós passamos por lutas, por provações, é Deus dando a nós a chance de nós aumentarmos aquilo que nós temos, o que nós teremos no outro lado, na outra vida, na eternidade. E eu acredito que essa é a mentalidade que todo crente deve ter, mediante as tribulações e as lutas. Todo crente, ele deve olhar para a tribulação e para a luta com esse pensamento. Todas as vezes quando você se deparar com uma luta, com uma provação, você tem que olhar e dizer: Deus está me dando a oportunidade de ser mais rico, por assim dizer, na eternidade, de ter mais glória na eternidade, de ter uma recompensa e um galardão maior na eternidade. Então, não importa a luta, a provação que você está passando, a dificuldade, porque todos nós passamos por isso. Mas se nós passarmos por essa tribulação, por essa luta, com esse pensamento de que é momentânea, de que é leve, e que além de ser momentânea e leve, comparado à eternidade, produz glória, honra, na eternidade, a gente vai encarar de uma maneira completamente diferente as lutas e as provações. A gente não vai ficar sentado, chorando, choramingando, reclamando com Deus de por que eu estou passando por isso, que nem Israel fez no deserto. Se eles tivessem esse pensamento, se tivesse, né, esse posicionamento quanto à tribulação e à luta, tudo seria diferente. E isso seria muito diferente em nossos dias, se os crentes tivessem esse pensamento que o apóstolo Paulo está falando. Que essa tribulação, a luta que nós passamos, ela produz em nós um peso eterno de glória muito excelente. Mas não só isso. Paulo ele vai dizer o que nós devemos fazer frente às tribulações, frente às lutas, frente às perdas, né? A perda de um ente querido, os problemas financeiros, né? Que todos nós passamos, todos nós temos dificuldade, todos nós temos problemas. Paulo ele diz como que nós devemos nos portar mediante isso. Ele vai dizer aqui no versículo seguinte: não atentando nas coisas que se veem. Paulo está dizendo, não deem atenção excessiva aos problemas. E o que Paulo está dizendo aqui? Não atentando para as coisas que se veem. Ele está dizendo que vocês não devem fitar os olhos nessas coisas, né? E focar demais nos problemas, focar demais nas dificuldades. Porque tem crente que é assim. Quando ele passa por tribulação, por luta, parece que a vida dele para. E ele só consegue olhar para aquilo. Só consegue focar os olhos naquilo. E Paulo está dizendo, não, vocês não podem fazer isso, vocês não podem atentar. Ou seja, baseia a vida dele, né? Tem crente que baseia a vida dele somente nos problemas, só consegue olhar para aquilo, só olha para a dificuldade, só olha para a luta, só olha para a dor e fica preso naquilo. Paulo está dizendo, não, vocês não podem fazer, você não pode atentar, né? Focar os vossos olhos nesse problema, não façam isso. Paulo está dizendo, não façam isso. Não, embora que ela produza, né, glória, honra, recompensas para a eternidade, tu não deve ficar olhando para aquilo. Ele não está dizendo que tu deve ignorar como se aquilo não estivesse acontecendo. Paulo está dizendo só não dê a devida atenção excessiva para aquilo. Aquilo está acontecendo. Mas eu não devo parar e olhar para aquilo. Para que eu devo olhar? O autor de Hebreus fala que nós devemos olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. É nele que os nossos olhos devem estar, né, fitados, em Jesus, e não nas provações. Porque se a gente fita os nossos olhos só nas provações, nas lutas e nas tribulações, a gente acaba perecendo, a nossa fé esmurece, a gente entristece, aí vem a vontade de desistir, que muito crente passa por isso e está desse jeito, sem vontade de parar, porque não está olhando para Jesus, só para provação. Paulo está dizendo, não atentem para essas coisas. E esse é o quarto ponto que Paulo trata nesses dois versículos. Quinto, ele vai dizer, nós devemos olhar para as coisas que se não veem. É o que ele fala, não tentando para as coisas que se veem, mas para as coisas que se não veem. Ele diz, por quê? Porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que se não veem são eternas. Paulo está dizendo o seguinte, se vocês olharem para as coisas que se não veem, as coisas que estão na eternidade, né, vocês vão conseguir resistir. E esse eu acredito que é o pensamento, e que foi o pensamento de muito crente que já viveu nessa terra e venceu. Porque ele olhou para a provação, né, e entendeu que ela era momentânea e passageira, que tinha um objetivo na vida dele, mas que ele não se prendeu àquilo. Ele olhou além, ele olhou para a eternidade. Ele olhou aonde Jesus Cristo estava, aonde a tribulação levaria, nos céus.
É isso que Paulo está dizendo. Não olhem para as tribulações, embora muito duras e dificultosas elas sejam. Olhem para a eternidade. Olhem para aquilo que você não consegue ver no céu. A Bíblia diz, lá o autor de Hebreus, ele diz no capítulo 11, que os heróis da fé, né, eles não receberam as promessas, porque lá está dizendo que eles não receberam as promessas para que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. Mas ele diz que aqueles homens, os heróis da fé, lá no capítulo 11, que eles olhando de longe, presta atenção, olha o que o autor de Hebreus diz, ele olhando de longe, confessaram que eles eram forasteiros e peregrinos nessa terra, e de longe eles abraçaram as promessas, né, confessando que eles eram peregrinos, ou seja, pela fé. Embora passando por muitas tribulações, muitas lutas, muitos deles morreram. Se você for pegar lá o capítulo 11, eles foram cerrados no meio, né? Foram torturados, apedrejados. Mas mesmo assim, eles estavam olhando para Cristo, para a eternidade, o que tinha do outro lado, vivendo com base na eternidade e não aqui. Eles estavam fazendo aqui, e isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eles não estavam atentando para as coisas que eles estavam vendo, mas para aquilo que eles não estavam vendo. E sexto, o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 5, ele começa o versículo 3 dizendo: mas não somente isso, mas nos gloriamos nas tribulações. O apóstolo Paulo, depois de passar por tantas dificuldades e tantas lutas, ele chegou à conclusão: bom, o que eu posso fazer mediante essa tribulação? Bom, eu vou me gloriar nela. Ou seja, em vez de ele se gloriar naquilo que ele fez pelo Evangelho, por exemplo, ele escreveu várias cartas, vários livros que compõem o Novo Testamento, fundou várias igrejas, mas ele preferiu não se gloriar nessas coisas, ele preferiu se gloriar nas tribulações, porque ele entendia que as tribulações produziam para ele, na eternidade, um peso eterno de glória muito excelente. Paulo, em vez de ficar sentado frente às tribulações, chorar, como muito crente faz, né, querer desistir, dizer: ai Jesus, eu não aguento. Não, o que ele fez? Se alegrou. Eu vou me gloriar nisso, vou fazer o motivo da minha alegria as tribulações, vou fazer o motivo da minha alegria a dor que eu estou sentindo. Então vou me alegrar nela, em vez de eu sentar, né, até um paradoxo, em vez de ele sentar e chorar, ele fez o contrário. Eu vou me alegrar, eu vou ficar feliz, eu vou exultar em Jesus, porque eu estou passando, né, tribulação e luta, e eu sei que isso vai me gerar na eternidade coisas melhores do que eu estou passando agora. E eu quero, com essa palavra, dizer para você: eu não sei o teu problema, não sei a tua dificuldade, mas eu sei que muitos estão passando dificuldades, problemas. A gente saiu de, né, anos difíceis aí, ainda estamos nos recuperando da pandemia, daquilo que passou. Mas eu quero dizer para você que teve uma perda, né, de um ente querido, ou está passando por uma situação com relação à tua saúde, ou financeira, eu não sei qual é o teu problema. Mas eu quero convidar você que está assistindo esse vídeo a olhar além dessas dificuldades, olhar para a eternidade, olhar para Cristo, não sentar frente a essas dificuldades e chorar. Eu não estou dizendo que não deve chorar, chore, mas não se prenda nisso de que tua vida está limitada só a isso, só sentar e chorar, né, e ficar se lamentando. Não faça isso. Chore, mas olhe além, na eternidade. Essa vida é passageira, ela vai passar, né? Alguns vão viver 50, 60, 80 anos, 90 anos, mas vai se findar. Mas olhe para a eternidade, do outro lado. E aí você vai encontrar consolo. Você vai encontrar alívio para a tua dor. É isso que Paulo está ensinando. E esse foi o versículo de hoje. Esse foi a palavra, o devocional, a reflexão de hoje que eu quis trazer para você que acompanha o meu canal. E eu peço que você se inscreva nesse canal, deixe o seu like, né? Compartilhe com alguém que você acha que pode ser edificado com esse vídeo, né? E eu espero que você, com essa palavra, seja revigorado e venha tomar uma atitude diferente frente às tribulações e às lutas que todos nós passamos. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida e que você tenha um ótimo dia em nome de Jesus.